Eu estava errado sobre rejeição durante anos e aposto que você também está. Para um segundo e pensa numa vez que levou um fora e nunca entendeu exatamente por quê. Você foi educado, foi simpático, talvez até engraçado. E mesmo assim, alguma coisa não engatou. E o pior, você provavelmente culpou o motivo errado. Achou que era altura, que era dinheiro, que era aparência. E aqui está o que ninguém te contou. Na maioria das vezes, não é nada disso. A rejeição raramente acontece por causa de um defeito grande e óbvio. Ela acontece por acumulação de pequenos sinais, coisas tão sutis que você nem percebe que está fazendo, mas que uma mulher capta quase instantaneamente, muitas vezes sem nem conseguir explicar racionalmente o porquê. Não é sobre um erro gigante. É sobre uma sequência de deslizes pequenos que juntos mudam completamente como você é percebido. E eu sei o que você está pensando. Isso é só desculpa esfarrapada para vender curso de sedução. Não é. O que eu vou te mostrar aqui vem de padrões estudados em psicologia social e comunicação não verbal. Coisas reais sobre como percepção e atração funcionam nas interações humanas. Sem fórmula mágica. Sem prometer que você vai virar irresistível da noite para o dia. Aqui está o plano. Vamos destrinchar 5 erros comportamentais que passam despercebidos para a maioria dos homens, mas que pesam muito na cabeça de quem está do outro lado. Alguns vão incomodar, porque vão bater em hábitos que você provavelmente tem e nunca questionou. Mas é exatamente por isso que você precisa ouvir até o fim. Isso não é sobre te ensinar a manipular ninguém ou jogar para conseguir alguém. É sobre te mostrar pontos cegos reais, coisas que, corrigidas, não só melhoram como você é percebido romanticamente, mas como você se relaciona com qualquer pessoa na sua vida. Fica comigo até o final, porque o último ponto é o que mais gente ignora e é justamente o que mais pesa. 1. Você fala demais sobre si mesmo, e isso parece insegurança, não confiança. Isso muda tudo sobre como você é percebido numa conversa. Quanto mais você fala sobre si mesmo tentando impressionar, menos impressionante você fica. Parece contraintuitivo, eu sei. Mas fica comigo porque isso é um dos erros mais comuns e mais invisíveis que existem. Pensa numa conversa recente em que você estava genuinamente interessado em alguém. O que você fez? Provavelmente contou uma história sobre o seu trabalho. Depois emendou outra sobre uma viagem. Depois mencionou aquele projeto legal que você fez. Tudo isso parece inofensivo. Na sua cabeça, você está só se mostrando, deixando a pessoa te conhecer. Mas o que acontece do outro lado é diferente do que você imagina. Aqui está o ponto que quase ninguém entende. Falar excessivamente sobre si mesmo, numa conversa inicial, não comunica confiança, comunica necessidade. Existe uma diferença enorme entre compartilhar algo porque a conversa naturalmente levou até ali e preencher cada pausa contando mais uma coisa sobre você, porque o silêncio te deixa desconfortável. A primeira é presença. A segunda é ansiedade disfarçada de simpatia. Psicólogos que estudam interação social apontam um padrão interessante. Pessoas percebidas como seguras de si tendem a fazer mais perguntas do que afirmações sobre si mesmas nas primeiras conversas. Não porque estão seguindo um script de sedução, mas porque curiosidade genuína pelo outro é ela mesma um sinal de segurança interna. Quem está tranquilo consigo não sente a necessidade urgente de ser validado através da própria narrativa. E aqui está a parte desconfortável. Quando você fala demais sobre si mesmo, sem perceber, você está entregando um recado nas entrelinhas. Por favor, ache isso interessante. Por favor, me valide. Mesmo que suas histórias sejam genuinamente boas, o conteúdo importa menos do que o motivo por trás da fala. Repara também no ritmo. Gente ansiosa tende a falar rápido, encadear uma história atrás da outra, quase sem pausa, como se parar significasse perder a atenção da outra pessoa. Só que o efeito é o oposto. A ausência de pausa cansa, satura
e comunica exatamente a insegurança que você está tentando esconder. Isso não significa que você deve virar um monge silencioso ou parar de compartilhar coisas sobre você. O ponto não é fale menos, é fale a partir de outro lugar. Compartilhe porque a conversa pede aquilo, não porque você precisa preencher o vazio ou provar algo. Faça perguntas reais, escute de verdade as respostas. Deixe a conversa ter espaço para respirar. Uma forma simples de perceber se você está caindo nesse erro. Pergunta-te, depois de uma conversa, quantas perguntas você fez sobre a outra pessoa versus quantas afirmações você fez sobre você mesmo. Se a balança está muito inclinada para o seu lado, é um sinal. No fim das contas, ninguém se conecta profundamente com um currículo falado em voz alta. As pessoas se conectam com curiosidade genuína, com espaço para existirem na conversa também. E isso, coincidentemente, é também o que mais separa quem parece confiante de quem só está tentando parecer. Guarda essa ideia, porque o próximo erro está diretamente ligado a esse, e é ainda mais sutil. 2. Você pede permissão o tempo todo, sem perceber. Aqui está algo que vai te fazer prestar atenção nas próprias palavras de um jeito que você nunca prestou. Reparem quantas vezes numa conversa você pergunta, tudo bem se eu... Ou você não se importa se... Ou termina uma frase com, né? Esperando confirmação. Parece educação. Na maioria das vezes é pedido de permissão disfarçado, e isso pesa muito mais do que você imagina. Existe uma diferença enorme entre gentileza e busca constante por aprovação. Gentileza é considerar o outro. Busca por aprovação é precisar que o outro valide cada movimento seu antes de você se sentir confortável para fazê-lo. E o problema é que esse segundo padrão vaza para fora de formas que você nem percebe conscientemente. No tom de voz, na escolha das palavras, na forma como você estrutura uma sugestão. Repara nesses exemplos. Será que a gente podia, sei lá, talvez marcar alguma coisa? Versus, vamos marcar de nos ver semana que vem. A primeira frase está cheia de amortecedores. Será que, sei lá, talvez... Cada palavra ali é uma tentativa inconsciente de reduzir o risco de rejeição, suavizando tanto a proposta que ela quase desaparece. A segunda frase é direta, sem drama, sem pedir desculpa por existir. Isso não é sobre ser grosso ou autoritário, muito pelo contrário. É sobre parar de embrulhar cada frase numa camada de insegurança que sinaliza o tempo todo: por favor, não me rejeite. Porque esse sinal, mesmo sutil, é captado. E, ironicamente, ele aumenta a chance de rejeição, porque comunica exatamente a falta de segurança que afasta. Um padrão parecido acontece com o humor. Muita gente faz uma piada ou comentário e logo em seguida verifica a reação no rosto do outro, quase pedindo a aprovação de que aquilo foi engraçado ou aceitável. Isso é diferente de simplesmente dizer algo engraçado e deixar que aterrisse. A necessidade de confirmação imediata comunica insegurança mesmo quando o conteúdo em si era bom. Também vale reparar em decisões pequenas do dia a dia, onde sentar, o que pedir num restaurante, para onde ir depois. Quando cada microdecisão vira uma consulta, o que você prefere? Tanto faz para mim, você decide, repetidamente, sem nunca ter uma preferência própria. Isso comunica falta de direção interna. Ter opinião, mesmo em coisas pequenas, é diferente de impor. É simplesmente existir com posição própria. O antídoto aqui não é forçar decisões nem parecer durão. É notar os amortecedores linguísticos que você usa por hábito e, aos poucos, trocá-los por afirmações mais diretas. Trocar. Será que talvez a gente podia? Por vamos. Trocar. Não sei. O que você acha? Por uma opinião real, seguida de abertura genuína para a opinião do outro. Isso parece pequeno, mas o efeito acumulado é enorme, porque muda a energia inteira de como você é percebido numa conversa,
de alguém que está pedindo espaço para alguém que já ocupa o seu, com naturalidade. E esse padrão de pedir permissão está diretamente ligado ao próximo erro, que tem a ver com o ritmo das suas reações, porque a pressa em responder também é muitas vezes uma forma disfarçada da mesma insegurança. 3. Você reage rápido demais a tudo. Isso muda tudo sobre como uma conversa é sentida. A velocidade da sua resposta comunica tanto quanto o conteúdo dela. Você já reparou como, quando está ansioso, a resposta sai quase antes da outra pessoa terminar de falar? Uma pergunta chega e você já está respondendo. Um comentário é feito e você já está rindo. Uma opinião é dada e você já está concordando. Parece atenção. Na verdade, costuma comunicar o oposto, falta de centro próprio. Existe algo desconfortável de admitir aqui. A pressa em reagir vem, na maioria das vezes, do medo de gerar um silêncio incômodo. E esse medo faz você processar cada coisa que a outra pessoa diz, não a partir de o que eu realmente acho disso, mas a partir de o que eu preciso dizer agora para manter isso fluindo. A diferença é sutil, mas é sentida. Repara em como isso aparece. Rir de algo que não achou tão engraçado assim, só porque parecia o momento certo para rir. Concordar rápido demais com uma opinião, mesmo sem ter processado se você realmente concorda. Responder uma pergunta séria com a primeira coisa que vem à cabeça, só para preencher o espaço antes que ele fique estranho. Cada uma dessas reações automáticas, sozinha, parece inofensiva. Repetidas ao longo de uma conversa inteira, elas comunicam uma ausência, a de alguém que está processando de verdade com opinião própria, em vez de apenas reagindo. Uma pausa antes de responder não é sinal de desinteresse, é sinal do oposto. Comunica que você está genuinamente considerando o que foi dito, não apenas devolvendo automaticamente. E isso, sentido de forma quase inconsciente, pesa muito na forma como alguém te percebe. Alguém que pensa antes de falar é lido como alguém mais seguro do que alguém que reage no automático. Isso também aparece fora das palavras. Rir de qualquer coisa, concordar com tudo, mudar de posição só porque a outra pessoa discordou, tudo isso, junto, comunica que você não tem um centro próprio estável. E é desse centro, mais do que de qualquer frase específica, que vem a sensação de segurança que as pessoas buscam sentir perto de alguém. Isso não significa forçar pausas dramáticas ou artificiais, nem parecer indiferente de propósito. Significa simplesmente permitir que exista um instante entre ouvir e responder. Deixar que a reação venha de um lugar processado, não do impulso de preencher o vazio o mais rápido possível. Esse pequeno ajuste de ritmo muda completamente a energia de uma conversa. E ele está diretamente ligado ao próximo erro, porque a pressa em reagir muitas vezes é sintoma de um problema maior. Tratar a outra pessoa como algo a ser conquistado, em vez de simplesmente conhecido. 4. Você trata ela como um prêmio a ser conquistado, não como uma pessoa. Preciso falar isso com calma, mas com honestidade, porque é um ponto cego que atinge muito mais homens do que qualquer um gostaria de admitir. Boa parte do que se aprende, direta ou indiretamente, sobre como conquistar alguém, ensina a tratar a interação como um objetivo a ser alcançado. Ela vira, sem ninguém perceber conscientemente, menos uma pessoa e mais uma meta, algo a ser conseguido, como se fosse um resultado que valida alguma coisa em você. E esse deslocamento, por mais sutil que pareça, muda completamente a forma como você se comporta numa conversa. Quando alguém é tratado como prêmio, a interação inteira passa a girar em torno de performance. Você começa a monitorar como está indo, se está ganhando pontos, se aquilo que você disse funcionou. E isso, ainda que você nunca verbalize, é sentido do outro lado como uma espécie de avaliação constante, como se você estivesse ali cumprindo etapas, não realmente presente na conversa. Ninguém se sente confortável perto de alguém que parece estar seguindo um roteiro. Existe uma diferença enorme entre interesse genuíno e interesse estratégico. Interesse genuíno faz perguntas porque quer saber a resposta. Interesse estratégico faz perguntas porque aprendeu que perguntas funcionam.
E por mais parecidas que essas duas coisas soem na superfície, elas são sentidas de formas completamente diferentes, porque uma vem de curiosidade real e a outra vem de cálculo. Aqui vale uma pausa honesta. Muito conteúdo voltado a homens, sobre como atrair mulheres. Reforça exatamente esse erro. Ensina a tratar a interação como um jogo com regras a serem seguidas para vencer alguém, em vez de ensinar a simplesmente estar presente com outra pessoa. E isso cria homens tecnicamente bem informados sobre táticas, mas emocionalmente ausentes da própria conversa, porque estão ocupados demais executando um plano. O convite aqui é simples de entender, mas nada fácil de praticar. Parar de entrar numa conversa pensando em resultado e começar a entrar pensando em conhecer alguém, ponto final, sem agenda escondida por trás de cada pergunta, sem estar constantemente calculando o próximo passo. Isso não significa não ter interesse romântico. Significa que o interesse não pode ser maior do que a curiosidade real pela pessoa que está na sua frente. Uma forma de perceber se você está caindo nesse padrão. Repare se você está mais focado em como está sendo percebido do que em realmente escutar o que está sendo dito. Se a resposta for sim, vale desacelerar e voltar para a conversa, não para a performance. No fim, ninguém quer ser um objetivo alcançado. As pessoas querem ser vistas como quem são, não como uma etapa de um processo. E é exatamente essa mudança de lugar, de conquistar para conhecer, que costuma abrir a porta para conexões reais, em vez de interações que parecem, por mais sutil que seja, uma negociação. Isso nos leva ao último ponto, talvez o mais importante de todos, porque tem a ver com o que acontece quando finalmente a conversa fica real de verdade. 5. Você desaparece emocionalmente quando as coisas ficam sérias. Chegamos ao último ponto, e esse aqui costuma ser o mais difícil de enxergar em si mesmo, porque geralmente se disfarça de outra coisa: humor, leveza, não ser dramático. Repara nesse padrão. A conversa está fluindo bem, leve, divertida, e de repente ela diz algo mais real. Uma vulnerabilidade pequena, um comentário mais sério, uma pergunta que exige uma resposta genuína, não só espirituosa. E é exatamente nesse momento que muita gente recua, não fisicamente, mas emocionalmente. Vira a piada, muda de assunto, responde com sarcasmo ou dá uma resposta tão curta que fecha a porta que tinha acabado de se abrir. Isso tem uma explicação simples. Vulnerabilidade dá medo. Se você se mostra de verdade, existe risco de ser julgado, de não corresponder à expectativa, de ser rejeitado por quem você realmente é, não pela versão editada e engraçada que você mantém no ar. Então, o caminho mais fácil, quase automático, é se esconder atrás do humor ou da distância assim que a conversa pede profundidade. O problema é que esse recuo é sentido, mesmo quando não é dito. A pessoa do outro lado percebe quando abriu uma porta e ela foi gentilmente fechada de volta. E isso, repetido algumas vezes, comunica uma mensagem clara, mesmo sem palavras. Comigo, você só vai ter a versão superficial. E é justamente aí que muitas conexões param de crescer. Não por falta de química, mas por falta de espaço para ir mais fundo. Isso não significa virar um livro aberto o tempo todo, nem transformar toda a conversa em terapia. Significa reconhecer o momento em que algo mais real está sendo oferecido e, em vez de fugir dele com uma piada, permitir-se ficar ali por um instante. Responder com a mesma honestidade que foi oferecida. Isso exige coragem, sim, mas é exatamente essa disposição de ficar presente no desconforto que separa conexões superficiais de conexões reais. Uma forma prática de perceber isso. Da próxima vez que sentir vontade de fazer uma piada bem na hora em que a conversa ficou mais séria, pergunta-se:
Estou aliviando um momento genuinamente estranho ou estou fugindo de mostrar algo real? A resposta honesta costuma ser reveladora. No fim, ironicamente, é essa disposição de ser visto de verdade, não a versão mais engraçada, mais confiante ou mais cool de você, que gera a conexão que a maioria dos homens está, na verdade, procurando o tempo todo. Aqui está a verdade desconfortável. Nenhuma dessas coisas tem a ver com técnica. Você pode decorar cada dica desse vídeo e ainda assim repetir os mesmos erros, porque todos eles vêm do mesmo lugar: medo de ser rejeitado por quem você realmente é. A pergunta não é como eu ajo diferente, é por que eu tenho tanto medo de simplesmente ser eu mesmo. Então te pergunto sem filtro: qual desses 5 erros você reconheceu em você agora mesmo? Comenta aqui embaixo. Quero ler cada resposta e vou responder pessoalmente o máximo que conseguir.